As modernidades podem sentar, se faz favor. As modernidades vão aqui crescendo. Gente, vocês deram uma olhada, que coisa mais linda, não é? Quem esteve aqui domingo passado não estava dessa maneira. A cada domingo, melhor, mais e melhor, mais e melhor. Olha que chique, gente. O altar já está aqui, que lindo. Lindo, e a cor maravilhosa, né? Lindo. Pastora, eu sei que a cor tem dedo da pastora, né? Essa cena das cores, assim, a pastora é dessas coisas assim, meio. Pensa na organizer. Não é? Então, sejam todos muito bem-vindos à casa, não é? Do nosso Pai, onde nós nos reunimos enquanto irmãos, enquanto família, para aprender mais do Senhor. Amém? Sem muita demora, vamos aqui já começar o nosso tempo. Pessoal, não assustem com eu ponho o óculos, tiro o óculos, tá bem? Por favor. Próxima vez eu vou estar com o óculos sempre na cara, ok? Pronto, é assim. Então, o Senhor, o Márcio aqui partilhava, o Senhor é tão bom, tão bom, tão bom, que nos dá tudo, amém? Mas nós achamos, os óculos não é meu, tá? É emprestado, corta essa parte. Os meus estão para fazer. O Senhor é tão bom, Ele nos dá tudo, mas nós acabamos por fazer assim umas coisinhas, desviar os caminhos e não fazemos bem o que Ele quer. Queremos sempre puxar para fazer a nossa maneira. Então, o Senhor, na sua infinita bondade, Ele nos criou, Ele nos dotou da sua essência, Ele nos fez a sua imagem e a sua semelhança, Ele colocou em nós sentimentos, Ele colocou em nós também vontades. Diz assim, vontade. Vontade. Não, vamos falar português. Vontade. Boa. Isso, não é em português do Brasil, em português de Portugal. Vontade. Então, e posto isto, assim como o Márcio partilhava aqui sobre o jovem rico, ele também tinha a liberdade de escolha de querer fazer a vontade ao qual o Senhor lhe chamou para fazer, mas também tinha a sua vontade pessoal. Isto sim, isto não. Então, o Senhor nos fez santo. Amém? Sim ou não? Nós cremos que o Senhor nos fez santo. Ele dotou em nós da sua soberania e existe em nós santidade. Então, a palavra santo, ela vem do hebraico kadosh e do grego ágios. As duas, elas trazem a mesma ideia, que quer dizer o quê? Separado. Mas eu encontrei um termo que eu gostei muito. Diferente do comum. Uau! Uau mesmo, foi isso que eu disse, pastora. Uau! Diferente do comum. E o que é comum? Certa vez a pastora pregava que comum é o que está na comunidade. Então, o comum está no mundo. E o que é o comum neste caso? É o pecado. O pecado é comum. Ser santo é diferente do comum. O pecado é o comum e ser santo é diferente do comum. Glória a Deus. Então, nós vivemos em um tempo onde valores, está tudo virado de ponta cabeça, certo? Está tudo invertido. Então, aquilo que nós chamamos de nós damos o peso ao pecado como se fosse uma liberdade, certo? E nós dizemos que santidade é uma prisão. Então, ser santo, diferente do comum, é uma prisão e escolher o pecado é a liberdade, é o que o mundo nos oferece. É o comum para o mundo. Posto isto, nós temos um nome para a palavra que se chama um chamado à santidade.
A pastora partilhava aqui domingo passado sobre o fundamento Jesus. O nosso fundamento está em Jesus. É Jesus. É Ele o nosso fundamento. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos governa a partir do momento que nós escolhemos segui-lo, servi-lo. Amém? Então, a busca pelo prazer imediato, fast food, McDonald's, a gente está na máquina, eles já estão a preparar, a gente nem termina direito, né? O pedido rápido. Pá! Quando a gente pensa que não é o número tal. Como assim? Já foi. E essa busca constante, esse aceleramento que está em nós, dessa ansiedade de querer mais e mais, não há uma saciedade, porque nós acabamos por entrar no comum. Abandonamos ser diferente do comum e entramos para o comum. Então, Deus, o mundo, ele vai relativizar tudo. Para ele, é tudo, ok? Mas o padrão de Deus não muda. O padrão de Deus, ele é inegociável. Ele não se adapta às nossas preferências, às nossas modas. O padrão de Deus, não. Não há. Diz, pastor. Nem aos nossos rótulos, porque já pensaram, se nós tivéssemos a facilidade do padrão de Deus se amoldar ao mundo, as nossas preferências, o jeitinho que nós damos, imaginem que confusão que seria. Se ele não se amolda, o caos já está formado, imagina se. Se nós tivéssemos aquela conversa, porque assim, nós pais, o que é que nós fazemos com os nossos filhos? Mãe, dá-me isso. Não. Mãe, dá-me aquilo. Não. Somos vencidos pelo cansaço. O que é que fazemos? Toma. É ou não é? É só lá em casa? E aí eu fico até aliviada, né? Que não é só lá em casa. Então, vai, toma. Meu filho tá balançando a cabeça aqui, não. Ele disse, ele tá dizendo, não, lá em casa não é assim. Então, todos nós somos mesmo constituídos pela natureza pecaminosa, por causa de Adão e Eva, e vem desde lá de trás. E isso nos acompanha até hoje. Não escapa ninguém. Por mais que tenhamos pessoas perfeitas, não escapa. Todos somos pecadores. Todos. Hashtag todos. Então, para dizer o que é isso? Que o foco não é a ausência do pecado, certo? Mas é assumir uma postura obediente que nos é proposta. Então, o pecado existe, desde que o mundo é mundo. Mas e agora? E a minha postura? Certo? É de obediência? A proposta é, sejam meus imitadores. A proposta é, sejam obedientes. A proposta é, ouçam a minha vontade. Deem atenção àquilo que eu digo. Vamos colocar aqui o primeiro tópico para isso. Então, vamos desenvolver isso nesses tópicos, amém? Primeiro tópico. Santidade é uma resposta ao chamado de Deus. Vamos repetir o tópico para gravar? Santidade é uma resposta ao chamado de Deus. Sabe, a pedagogia, ela ensina muito por aquilo que vai vendo. Por exemplo, algo bem prático. Uma criança, para poder aprender a ler, vou ensinar algo que eu não partilho muito isso com ninguém. Mas lá atrás, pronto. Quando eu ensinava a criança a ler, eu ensinava ela começando, sabe como? Pelo corpo. Corpo, o nosso corpo. Então eu ensinava a criança olha, desenha uma barriga, uma cabeça, e são pequenas coisas. Mas a criança, quando a gente pensa que não, quando nós trabalhamos primeiro o corpo, automaticamente a criança vai aprendendo a ler e a escrever. Certo? Quantas vezes os meus filhos, para poder fazer uma letra, eu digo, sobe uma orelha, desce uma perna e faz uma barriga. Lá em casa a música é assim, vira até música. E assim é a pedagogia de Deus. Ela é lida,
ela é colocada em prática, ela é conhecida e colocada em prática. Amém? Nós lemos, conhecemos e colocamos em prática. Então, vamos abrir um primeiro versículo em 1 Pedro 1, a partir do 14. Eu não quero ficar de costas. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora ou de antes, quando viviam, mas assim como é santo, sejam santos em quê? Em tudo o que fizerem. Então, o nosso chamado é para viver desconectado, é conectado com Jesus. Amém? Querem ver coisas práticas e pequeninas que nos desconectam assim tão rápido e nem nos damos conta? Há uns dias atrás eu estava limpando a casa, a correr e tal, e eu peguei umas coisas e joguei assim, tá, no guarda-fatos. E eu disse, ninguém vai ver. E quando eu fui fechando a porta, o Espírito Santo disse, eu vejo. Diz para mim. Então, Márcia, o que isso tem a ver com santidade? Tem, porque Deus não é Deus de caos, é Deus de ordem. Então, se eu deixo para depois, uma coisa ficou ali por algum dia, algumas horas, agora se vai ficando, não é santidade não. Procrastinação não é santidade. Certo? Então são pequenas coisas, pequenininhas, que a gente olha e diz, tá tudo bem. Certo? São pequenas coisas que vamos deixando. Hoje não me apetece lavar a louça, tá tudo bem? Tá, a gente também cansa, ok? E amanhã? Também não vai apetecer? Então, isso, de certa forma, são coisas que olhamos e achamos tão insignificantes. Mas para falar disso, Márcia, sim, tô. Foi aquilo que o Senhor me confrontou. Fecha a porta. Verdade. Ninguém vai entrar para abrir e ver. Mas eu vejo. Eu vejo o que está aí dentro. Então, o nosso chamado é para viver essa vida conectada com Jesus. Por quê? Porque Ele é o nosso maior modelo. Ele é a videira verdadeira. Ele é o maior exemplo, certo? Nós não podemos ser, não devemos ser espectadores de culto, ou mais um culto, amém. Mais um aprendizado, amém. E a prática? Lembra? Eu disse que a palavra de Deus ela é pedagógica. E a prática? Certo? E o conhecer para praticar. Então, isso gera mornidão na nossa fé. Porque vamos nos afastando, vamos desconectando, vamos deixando a nossa essência ser adulterada. Ela passa a ser diluída por aquilo que o mundo nos envolve. Por aquilo que o mundo nos atrai. Então, a nossa fé, ela vai para esse lugar. Então, vamos entrando para um campo de mornidão, de afastamento, de dizer, eu não quero. Aí, hoje eu não vou para o culto, não. Tá tudo bem não ir? Tá, não tem mal, não tem problema. E domingo que vem também não. E deixar de congregar com os irmãos, certo? E deixar Eu estou falando isso básico. O problema maior é a palavra. Não é? Então, a Bíblia diz que não apague a chama do Espírito Santo. Então, Márcia diz para mim assim, como é que eu posso fazer? Refletir a glória de Deus no dia a dia, nas nossas atitudes. No dobrar da roupa e arrumar, porque meus filhos veem. Então eu olho para meu filho e digo assim, chega em casa, tira a roupa, dobra e guarda. Ele olha para mim, mas tu jogaste a tua?
Certo? Vou lavar a louça, fica em cima do lava-louça, até escorrer, mas depois guarda. Amém? Meninos, meninas, tem o TPC para fazer, vou deixar para fazer no último dia. Vou estudar, é o último dia da prova. Nas últimas horas, nos últimos momentos. Certo? Então, falar para adultos, para adolescentes e para crianças. Então, são escolhas que nós fazemos diariamente. A santidade, nós vamos escolhendo, que caminho eu devo andar, por onde eu devo ir, como que eu devo ir. Agora, olha a nossa alegria. Não há santidade pelo nosso esforço. Oh, glória a Deus! Vocês não dão glória a Deus, não sou eu. Mas pela permanência em Jesus. Certo? Glória a Deus por isso, porque imagina, se eu sei que eu não consigo, que eu sou incapaz, porque nós lutamos todos os dias, esmurramos a nós mesmos para fazer muita coisa. Quantas vezes eu esmurro-me para dizer, eu não tenho vontade de fazer isso, mas eu vou. Porque eu lembro de Jesus, eu prefiro permanecer nele, e aí eu consigo fazer. Não é por nós, porque nós não temos mérito por isso. Glória a Deus. Vocês não ficam felizes? Não, eu fico. Eu fico feliz que não é pelo nosso esforço. Os nossos esforços, eles não compram Deus. Sabe? Isso é muito bom. Sabe por quê? Tira um peso. Porque nós olhamos para a santidade como se ela fosse um peso. E ela não é. Ela é simples. Basta querer. Vamos abrir nossas Bíblias em João 15. 1 diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele... Calma aí, para aí. Olha, estudando, quando ele começa a dizer todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Nesse primeiro ele corta, eu fiquei chocada, porque eu sempre estudei, sempre ouvi dizer que era corta. Fomos. Só que este primeiro corta significa, a tradução dele no hebraico significa airos. E sabe o que quer dizer? Levanta. Ele não corta. Estás no chão, ele levanta. Ele coloca uma treliça. Eu esqueci, como é que dá o nome aqui? É esse. Lá no Brasil nós chamamos de treliça. O que amarra a videira. Como é que dá o nome? É uma cana? Mas aquela cena que amarra é isso? O arame? Pronto. O arame, ele levanta esse ramo, certo? E amarra onde? Na videira. Então, Jesus, quando ele nos encontra no chão. O que ele faz? Levanta e amarra na videira. Vamos aprender. Pedagogia é isso. Ele nos encontra no chão. O que ele faz? Levanta e amarra na videira. Ele diz: eu não quero vocês fora de mim. Eu quero vocês amarrados a mim, entrelaçados a mim. Então, em todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos. Lembra que o ramo está no chão, apanhou lama, chuva. Ele agora diz: vocês estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos.
Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então não tenho como ser santa. Se está entrelaçada em Jesus, não dá. Graças a Deus pela misericórdia dele. E eu paro e fico, que amor é esse? Que amor é esse? Que me encontra no chão, que me levanta, que me amarra nele e diz, eu não te deixo sair de mim. Não existe método de autoajuda. A santidade não existe método de autoajuda, ok? Então, 7 passos para não sei o quê. Não, não tem. Como é que diz? Toma não sei o quê que é para poder ficar santo. Não, não dá. Não existe. Existe uma permanência constante. Foi o que ele disse. Permaneçam em mim. Certo? O que vai me fazer dar essa resposta, esse chamado de Deus, é a minha permanência na videira Jesus. Vamos abrir agora, vamos ler muito, ok? Né? Para provar. Vamos abrir as nossas Bíblias em... antes de passar para isso. Sabe, se vocês continuarem a ler, desafio vocês que durante não sei quanto tempo eu queria ler outro capítulo da Bíblia, a não ser, sem ser João 15, eu não conseguia. Atraiu-me de tal maneira, porque lá pelas tantas do capítulo ele vai dizer que a seiva que passa por dentro da videira chega até o ramo. E é isso que sustenta o ramo. É o que passa de dentro de Jesus, entra em nós e nos sustenta. Glória a Deus. Sabe, eu fico, uau, Senhor, como assim? Como o Senhor é maravilhoso. Como se nós tirarmos do nosso tempo para aprender de Jesus, uau. Uau. E essa seiva, ela está em nós. É o Espírito Santo. O Espírito do próprio Jesus em nós. Vamos abrir aqui Mateus 5,14. Diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. A santidade, ela nos coloca em evidência. Não para buscar aplausos, por quê? Porque nós nos tornamos visíveis, certo? Assim como estávamos visíveis para fazer muitas coisas, nós, quando buscamos a santidade, nos tornamos visíveis e somos alvos, sim, do mundão. Porque incomoda. Então, não para buscar aplausos, mas para iluminar o caminho em meio a tanta treva deste mundo. É declarar com a nossa vida que ainda existe um povo que não se vende, que não se rende e nem se entrega aos padrões deste mundo. Amém? Eu vou dizer mais uma vez. É declarar com a nossa vida que ainda existe um povo que se chama Comunidade Cristã Conexão. Ainda existe um povo que não se vende, que não se rende e que nem se amolda aos padrões deste mundo. Amém? Glória a Deus. Primeira Pedro 2:9. Vamos ler juntos? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz de Jesus está em cada um
de nós. Por isso que onde passamos, não há trevas, não por nosso mérito, mas por causa de Jesus, a videira verdadeira que brilha através de nós. Amém? Hoje, o Espírito Santo, ele nos chama para algo bem profundo. Não é sobre buscar a perfeição, porque nunca vamos ser. Jamais. Jamais seremos. É sobre eu quero me render. Eu me rendo. Eu estou a entender, Jesus, que tu me levantas, amarras-me em ti, coloca da tua essência em mim, faz jorrar do teu rio abundante de águas vivas dentro de mim. E o teu espírito agido em mim faz brilhar lugares por onde eu passar. Amém? Vou beber um pouquinho de água, vocês deixam? A minha garganta secou. Vamos para o segundo tópico? O segundo tópico diz o seguinte, que a santidade é uma escolha diária. Todos os dias, o poder de escolher está nas minhas mãos. Então, malta, o pecado não aparece com chifre, não. Aparece? Para vocês, para mim, não. Nunca apareceu com chifre, assim, com a capa preta, com aquelas coisas que a gente imagina. Não, né? Nunca aparece. Ele aparece bem sutil, com voz doce, com dá um jeitinho, com faz assim, com seja igual a nós, não queira ser diferente. Mateus 26, 41 diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ela não aguenta. Não precisa de nocaute, é um dedinho, foste. Já está. Então, querem ver assim um exemplo assim bem prático, assim, básico, coisa de dona de casa. Quando começa a dar o bolor, o mofo, começa uma pintinha assim, deixa um dia, deixa dois. E aquilo parece assim que empestou, que quando a gente vai ver, como assim? É ou não é? Meu marido, que trabalha com isso, Carlinhos, Jefferson, quando vão pintar, imagina por fora, tá daquele jeito, imagina por dentro. Quando eles arrebentam a parede, né, que tira a parte do meio, infiltração, começa com uma gotinha. Depois, alastra tudo, arrebentou com tudo, com a parede, daqui a pouco... Por quê? Porque não mexe só conosco. É também com quem está à nossa volta. Todos apanham por consequência. Então, a nossa vida ela precisa ser alimentada. Lembra das disciplinas espirituais? As práticas espirituais? Ela precisa ser alimentada da palavra, do jejum, da oração, da adoração, da comunhão. Porque fora da comunhão não vai dar certo, não. E até rimou, é verdade. Quem está de pé, cuidado para não cair. Gente, se eu não vigiar, eu caio mesmo. Eu caio na murmuração, eu caio no grito. É verdade. Eu caio. Ô, Jesus. Vou fazer jejum de grito. Tá. Então, parece que naquele dia os meninos ficaram mais abençoados. Eles continuaram do mesmo jeito que já são. Eu é que não estou a vigiar como deve ser. Tá tudo do mesmo jeito. Eu é quem não estou bem. Querem ver uma coisa? Uma das coisas que eu
Uso para mim, tá? A minha pastora cheia da sabiência, que um dia eu conversando com ela e gente, ou eu vou para casa de banho, tomar banho, eu não sei vocês, mas eu parece que quando eu jogo água em mim, parece que vai lavando tudo, e eu vou falando com Deus, aí parece que aquilo tudo vai sair na água. Alguém é assim ou sou eu? Ai, o pastor erro! Sério, parece que... Por quê? Porque quando nós não estamos tão bem, lembra? Nós estamos adulterados, estamos diluídos com o diferente do comum, com o comum, nós deixamos e cedemos. E a coisa não vai dar certo. Então, nossa vida precisa estar alimentada. E nesse momento, nós não queremos o alimento. Nós queremos é fugir do alimento. Não é? A gente quer alimento, cada palavra, Deus, eu estou furiosa, eu estou aqui com tudo dentro de mim, eu quero, não quero ouvir, não. Eu vou falar com a pastora, não, por quê? Pau! Ah, não é? Nós queremos fugir, né? Nós não queremos o alimento, e o Senhor está a dizer, olha, lembra? Levanta, amarra e permanece. Amém? Então, nós precisamos, nós não podemos perder a noção do quão nocivo é viver em pecado. Nós não podemos perder isso de vista, certo? Vocês entenderam? Nós não podemos, mas não podemos mesmo. É nocivo, contamina a mim, contamina o outro, a todos. Oh, quando eu estou azeda, eu contamino meu marido e meus filhos, a casa fica toda contaminada. Ainda mais mulher, geradora de ambiente. Né? Compreender uns aos outros, conhecer o temperamento. Tudo isso faz parte de viver em santidade. Então, nós precisamos estar constantemente alertas sobre o que vemos, sobre o que ouvimos. Márcia, deixa-me te contar aqui uma coisa. Olha, eu ensinei algo ao meu filho que foi. Ele chegou em casa muito triste e ele disse assim, mãe, vivem a falar mal de mim. Eu disse, meu filho, não precisa ser igual a eles. Não, não. Porque aquele que vem trazer, ele também vai levar. Então não faz isso. Ele está bem. E o que eu devo fazer? Quando o mensageiro vier, tu vais dizer, posso ser sincero? Pode. Não me interessa. E ele disse, é sério, mãe? E ele não vai entender mal? Problema dele. Mas tu estás a se proteger. Não te interessa. Vai te acrescentar saber que o outro diz mal de ti? Não. Vai te deixar triste. Certo? Vai te deixar revoltado. E aí, tu vais ter tendência a fazer o que não deve. Porque o sentimento de revolta está dentro. E a nossa ação, quando nos encontramos revoltados, vai ser revidar ou descontar em quem não tem nada a ver. Certo? E pronto. Então, nós precisamos buscar o Senhor. Ter comunhão uns com os outros. Uma das coisas que aqui nós temos o nosso GC, o grupo de conexão. Amém? Que ajudamos uns aos outros, certo? Depois nós temos as nossas lideranças que também podem nos ajudar nesses momentos. E acima de tudo, lê a palavra. A palavra de Deus. O que ela me diz a respeito disso? Nós somos fáceis em buscar na internet qualquer assunto, tudo lá. Praticidade. É muito fácil, mas e me dá o trabalho de buscar de alguém. E buscar de alguém. E buscar de alguém que eu sei que está comprometido com o Senhor. Eu sei que não é perfeito, é falho, igual a mim. Mas buscar.
Então, os nossos olhos, ouvidos são janelas da nossa alma. O nosso tato também é janelas da alma, porque a gente pega, a gente sente também, certo? Então, aquilo que nos alimenta é o que vai permanecer em nós. Então, do que eu estou me alimentar? Nós somos resultados daquilo que nós nos alimentamos diariamente. Então, se os meus olhos compulsivamente comem coisas na internet, não é, que não é agradável aos olhos de Deus, é o alimento ao qual eu estou colocando na minha alma. Assim como eu sei que se comer hambúrguer do McDonald's todos os dias, gente, eu fiquei chocada. Mas, qual a história do McDonald's? Mas tá bom. Gente, eu conheço uma pessoa que ela guardou o hambúrguer do McDonald's por 4 meses e o hambúrguer estava do mesmo jeito, fora do frigorífico. Eu fiquei, como assim? Só para fazer um teste. Eu disse, eu acho que eu vou querer fazer também. Certo? Então, aquilo que nos alimentamos é o que preenchemos a nossa alma. Assim como viver bebendo Coca-Cola faz mal para o nosso corpo, porque segundo a ciência, a biologia explica, para cada um copo de refrigerante, para desfazer o que o refrigerante provoca no nosso corpo, são 20 copos de água que eu preciso tomar. Certo? Para cada um copo de refrigerante que eu bebo, para poder limpar o efeito causado no meu, que causa no meu organismo, no meu corpo, são 20 copos de água. Vamos abrir em Gálatas 5:16, vamos ler a palavra em Gálatas. Diz, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Por isso que essa busca constante pelo Espírito Santo, de rendição, de adoração, de oração, ela precisa ser uma prática diária das nossas vidas. Então, a santidade, ela começa, sabe onde? No secreto. E ela transborda no público. Porque o público vê, certo? O que está em mim. Sabe assim, eu não sei, vocês têm observado, parece assim que a gente vive numa geração faminta de referência. Uma geração completamente tendenciosa a seguir negócio de passinho de Jamal. Eu fico, não é? Como é que é? Como é que... Tendenciosa, busca referência, e é isso que estão colher, certo? Então, por isso que nós precisamos ser esta referência. A referência do Senhor, onde quer que estejamos. A referência de quem está amarrado nessa videira. TikTok, gente, é tanta coisa. Não dá, eu não acompanho. Também nem quero. Não dá. Eu fico, meu Deus, é tanta coisa que eu fico, meu Deus, como é que eu chego? Não chego, nem quero. Então, a, a, a pastora semana passada dizia algo assim, né? O mundo, ele precisa ver a nossa vida pregar. Nós precisamos pregar com a nossa vida. E a pastora dizia algo assim, que caso contrário, é só barulho. Uma carroça vazia faz muito barulho. Mas uma carroça cheia faz? Não, ela chega silenciosa. Então, o mundo ele está sempre a nos pressionar a fazer as escolhas. Sempre, o tempo todo, sabe? Escolhe a mim, segue a mim. E Jesus diz, fica em mim, permanece em mim. E que bênção por isso. E que maravilha poder permanecer nesse Jesus tão lindo,
tão maravilhoso que não desiste de nenhum de nós. É que nenhum. Embora que, pelo fato de escolher permanecer em Jesus, eu creio que os nossos jovens enfrentam muitas críticas, sim ou não? Sim, jovens, vocês são criticados. Vocês são rejeitados, sim ou não? Vocês são rejeitados, vocês são criticados. Nós adultos, nós já entendemos, dói-nos, não é? Pelo fato da rejeição, não porque eu estou fazendo mal à pessoa, mas porque eu decido viver o Cristo vivo em mim. E para isso, eu me torno como se eu fosse uma afronta. Eu oro muito por vocês, porque não é fácil estar na escola hoje. É só mesmo pela graça de Deus. E vocês tendo a certeza, essa certeza de que se vocês permanecem em Cristo, vocês conseguem. Vocês não precisam se amoldar o que os colegas dizem. Vocês não precisam andar como eles andam. Vocês não precisam querer o que eles querem. Quantas vezes eu sei, porque eu passo por algumas escolas e eu vejo alguns sozinhos. Eu digo, aquele é um pequeno Cristo. Está sozinho. Porque são chatos. Não tem assunto para falar com vocês. Os assuntos que rolam são outros. O de vocês é perdão, é amor, é carinho, olha, é melhor dar do que receber. Mas eu oro por vocês, para que o Senhor os fortaleça a cada dia, os capacite a estar na escola. Cumprindo o propósito ao qual o Senhor os chamou, em cada lugar que vocês estiverem. Tanto no trabalho, quanto na escola. Em todo lado, até nos prédios que moramos. Se escutamos uma música que fala qualquer coisa, está tudo bem. Mas escutando a música de Cristo, então, tá fazendo barulho. Não é? A santidade, ela incomoda. Glória a Deus por isso. Que permanecemos fiel a isso. Amém? Vamos ao último tópico. Olha, judiciar. Ai, não, oxe, eu pensei que fosse. Então, a santidade, ela gera um impacto. Fica feliz. Nossa, fica feliz. A santidade, ela gera um impacto. Amém? Por isso que nós, por onde estivermos, precisamos ser fiéis. Fiéis a Deus, fiéis a Jesus, fiéis àquilo que Ele diz que nós somos. Não é o mundo que dita quem nós somos, é o Senhor. Amém? Nós já lemos que nós somos geração eleita, sacerdócio santo. E nós não podemos orar, ler isso de qualquer maneira, mas ler como se fosse uma oração. É uma verdade absoluta. Não é o homem que diz. O homem mente. Deus não. Ele não muda, ele é imutável. É ele quem diz. E essa verdade a gente precisa aprender para dentro de mim, para dentro da minha mente, para dentro do meu coração. A santidade, ela gera um impacto. Eu lembro de uma vez que a Carla partilhava um tempo atrás, quando ela dizia que o quanto ela foi perseguida e maltratada no trabalho. Por quê? Por causa de quê? Por causa da santidade. E hoje é posta, e agora está falando de posição. Não é sobre posição, onde um é mais e o outro é menos, mas é sobre a justiça de Deus. Amém? Quando nos posicionamos, Deus é fiel e justo para agir nas nossas vidas, através de nós. Então, a santidade, ela atrai a presença de Deus. Ela atrai a presença de Deus.
O mundo ele pode até não entender, mas ele nota. Vocês concordam? O mundo observa. Ele nota o que tem essa pessoa. Por que você é assim? És diferente? Fala de outro jeito? É ou não é? A nossa linguagem não é igual. A nossa expressão corporal não é igual. Embora muitas vezes a gente fica a lutar, né? Respira fundo. Não é? Lutamos contra nós mesmos. E que bênção por isso. Olha, nós podemos ser a minoria em busca da santidade. Isso pode até nos perturbar, porque nós queremos fazer parte. Mas lembra que ser santo é diferente do comum. Então nós não precisamos ser igual. Que sejamos diferentes do comum. Mas algo aqui que hoje, quando eu estava a colocar a palavra para o tablet, veio isso em mim. Nós podemos ser a minoria em busca da santidade. Isso pode nos perturbar. Mas Deus não governa o mundo pelo voto da maioria. Certo? Deus não governa o mundo pelo voto da maioria. Então, não se preocupe em ser minoria. Fica feliz que nós saiamos daqui felizes. Santidade. Santidade é minha bandeira. Amém? Que saiamos daqui animados. Glória a Deus. O que diz em Romanos 12:2? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus! Isso é pedagogia da palavra, certo? Experimentar, comprovar, certo? Isso é pedagogia da palavra. Então, a santidade, ela transforma gerações. Lembra que eu falei que o tópico é santidade gera impacto? Ela causa um impacto onde quer que estejamos? Ela incomoda. E a intenção é essa. Ou vocês acham que Deus dizia assim, não, vamos lá fazer já 90% santo e 10% não. Não ia ser tão legal. Não íamos lutar tanto. Certo? Então, a santidade, ela transforma gerações. Nós somos geração eleita. Eu me dirijo para vocês, jovens. Vocês são fortes, corajosos. Não tenham medo. Não se misturem. Permaneçam no diferente. Certo? E creiam no que Deus depositou em vocês. Amém? Deus nunca precisou de multidão para causar impacto. Deus nunca precisou de multidão para alcançar a geração. Ele só precisou sempre de um disponível, um coração rendido. Então, onde tu estiveres, onde eu estiver, seja esse um, que sejamos esse um. Um rendido, o coração disponível para aquilo que Deus quer fazer naquele lugar. Em nós e através de nós. A seiva que corre é o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Davi,
ele, com o coração obediente, ele derrubou gigantes. E quando nós falamos sobre gigantes, não é só sobre o gigante Golias, mas era sobre gigantes, exércitos. Amém? Então, Daniel escolheu não se contaminar, calou reis. Esther jejuou em santidade, salvou uma nação. José resistiu ao pecado em secreto, foi usado para governar com justiça. Paulo entendeu o seu propósito. Espalhou o evangelho e fomos alcançados, eu e tu. Amém? Vou terminar. Podem ficar de pé? Podemos? Sabe, o Senhor ele não está mais à procura de mais talentos. Não é sobre God Talent. Não é sobre talentos, God Talent, não é. Mas ele está à procura de corações rendidos. E que mesmo sendo falhos, permanecem fiéis a ele. Porque são inconformados com os padrões deste mundo. Amém? Eu vou dizer agora a última frase. Santidade não é o fim do prazer, é o começo da verdadeira vida. Vamos dizer juntos? Santidade não é o fim do prazer, é o começo da verdadeira vida. Glória a Deus!